Eu acho que tem que ter isso. Eu acho massa pessoas que valorizam a questão da solitude e tiram tempo para si. A questão é quando a gente fala que é solitude uma situação em que as raízes dela são frustrações dos outros. Seja bem-vindo ou bem-vinda, vocês podem me chamar de Li. E eu falo de ciência bem mais de boa, para que mais pessoas consigam se entender e entender coisas da vida. Em vídeo passado eu falei sobre a fisiologia da solidão. E se você não assistiu, ou se você não lembra se assistiu, eu vou deixar o card aqui, ou é aqui, não sei. Mas de qualquer forma, o link também vai estar na descrição que fica aqui embaixo desse vídeo. Lá você vai encontrar o conteúdo que vai fazer você entender o que está acontecendo com o seu corpo nesse momento que você está passando por solidão, ou quando você passa por solidão. Vai te ajudar a identificar como que você está desregulado, até que ponto você está desregulado, por que você tem dificuldade de mudar e sair desse estado, e quando você sai, você se pega caindo nele de novo. Tá tudo isso nesse vídeo, então se você quiser, assiste. Mas se você clicou nesse vídeo aqui, é porque você tá cansado de sentir solidão, ou você já sentiu e não tá afim de sentir de novo, porque é ruim. Então vamos desenrolar, e se tem uma coisa que o ser humano gosta, é tipo um passo a passo, é etapas, porque isso faz a gente chegar nas coisas mais rápido, é ponto. E para isso, eu vou te lembrar de alguns pontos. Em vídeo passado, eu falei que solidão é uma função corporal, e ela tem um objetivo de fazer você prestar atenção em como que você está agindo. E que depois de muito tempo, ela passa a ser um ciclo em looping, e ela passa também a ser chamada de solidão crônica. Só que já tem pesquisas falando que isso reverte. Então vamos quebrar esse ciclo, porque apesar de chamar solidão crônica, ela não é para sempre. E a primeira etapa é, para sair disso, identificar qual que é a sua solidão. É porque você está tentando se encaixar em um lugar que não tem nada a ver com você, ou lugares que não tem nada a ver com você, ou de repente você não está nem tentando encaixar agora em lugar nenhum por causa de rejeições antigas ou frustrações, e você se deixou vulnerável e deu tudo errado. Ou é porque você é chato, ou é porque você não tem muita empatia, você não mostra para as pessoas perto de você que você gosta delas, você é reclamão, é negativo ou negativa, ou é a velhice. Porque na velhice, os seus filhos já saíram de casa, pode ser que você ficou sozinho, e talvez suas condições de saúde não estejam lá tão boas, estejam mais frágeis, e aí acontece de que algumas pessoas começam a te olhar como se você não fosse tão útil. Mas pode ser também que você tem tanto medo de ficar sozinho que você é pegajoso e possessivo, e isso sufoca as pessoas. A segunda etapa tá ligada ao vídeo anterior, em que eu falo sobre os efeitos fisiológicos da solidão, e um dos efeitos fisiológicos é alterar a sua capacidade de compreender as pessoas. Outro efeito é alterar os seus hormônios, e isso, como consequência, altera seu humor, altera sua capacidade de recompensa e seu estresse. Você fica mais estressado. Então a segunda etapa é se lembrar. Quando você estiver com outras pessoas, tenta se lembrar que você está com a sua capacidade de assimilar as expressões faciais, o comportamento das outras pessoas, está tudo alterado. Então talvez a outra pessoa não tenha reagido negativamente. Talvez o significado que você deu às palavras daquela pessoa tem muito mais a ver com o seu padrão de pensamento do que com as reais intenções dela. E outra coisa para você também se lembrar, seus hormônios estão desregulados, e é por isso que você não sente atração por pessoas que te tratam com mais amor, que te acolhem mais, que não te prendem. Isso tanto amorosamente como nas amizades. Sabe aquela pessoa que parece que só se envolve em relacionamentos amorosos ou não, né? Só se envolve em relacionamentos com pessoas que parecem que não tem tanta consideração por elas? Então, isso aí, esse comportamento tem um pezinho aqui na solidão. Vídeo passado eu também falo sobre como a solidão chegou a nível de preocupação global. Isso tudo por falta de carinho, empatia e acolhimento. E quando eu falo carinho, empatia, acolhimento, eu não tô falando só do outro. Eu tô falando de você com você mesmo também. E é aí que entra a terceira etapa, para você sair disso e não ficar voltando sempre à solidão. Aceita que o outro se foi. Acabou. Seja um rompimento ali em vida ou em morte, que é o luto.
Aceita que você tá sentindo solidão, que essa é uma sensação que todo mundo vai experienciar, só que a gente não aceita, porque eu não posso passar por isso, eu tenho que ser forte e aí vai. Só aceita. Aceita que você pode estar piorando o seu estado de solidão atual por não mudar os comportamentos que você tem hoje. Quarta etapa é uma super etapa que envolve um monte de coisa. Isso vai de você se deixar mais vulnerável, você se soltar um pouco mais e melhorar essa questão dos seus relacionamentos com as outras pessoas. Então vai aí, chama umas pessoas do seu serviço para almoçar. Chama uma galera para uma tarde de jogos, seja de tabuleiro, seja de cartas, do que você quiser. Se inscreve em algum curso que é pequeno, só para você interagir com pessoas novas. E não precisa ficar pensando em grandes coisas, tipo, pode ser só cozinhar uma receita ali do lado de alguém, entendeu? Coisinhas para fazer diferentes. Só que nisso você vai tentar melhorar o seu comportamento, que é não ficar reproduzindo tantas coisas negativas, melhorar essa questão da sua frieza, de reclamar menos, melhorar o seu repertório de coisas de conversar. O que é que você conversa com as pessoas? Tá sempre repetindo as mesmas coisas? Tenta parar de ficar retendo as pessoas na sua vida só porque você morre de medo de ficar sozinho. E tenta conversar mais abertamente com as pessoas em sua volta. E bora para a quinta etapa, que é: se faça perguntas. Isso vai ajudar você a ir analisando o que você sente e entender o que está acontecendo ali com você. Porque depois que você entende da onde que vem a dor, é muito mais fácil você tentar tratar ela. E na sua tela vai aparecer aí algumas perguntas que você pode se fazer. Que são: eu estou tentando evitar sair ou socializar? Há quanto tempo eu não converso com uma pessoa nova, que eu nunca conversei na vida? Essa interação aqui, ó, ela foi negativa, neutra ou positiva? E por quê? Eu estou contando como eu me sinto para as pessoas que eu gosto? Eu estou realmente observando como as pessoas me tratam e me aproximando das pessoas que apresentam sinais positivos e me afastando daquelas que apresentam sinais negativos? Eu estou me importando menos com o que as pessoas vão achar se elas realmente me conhecerem? Eu realmente estou me arriscando e me abrindo? Eu estou com medo de quê? E quais são as opções que eu teria se eu não tivesse medo? Seja franco com você, porque cada pessoa tem uma história e pode ser que você precise acrescentar mais coisas do que eu pus aqui, e pode ser que você vai ter que tirar uma coisa ou outra. Inclusive, dá para sair de uma situação que você não sabe exatamente como é, só que vai demorar muito mais. Isso por causa das lacunas que ficam. E aí você sempre pode voltar nelas, ou pode cair nelas com mais facilidade por causa dessas lacunas que você ainda não compreendeu. E para facilitar e não sobrar e não ter essas lacunas, assiste o vídeo que tá o link aqui na descrição que eu gravei antes. Água é vida. A você que está assistindo esse vídeo, pode ser que você tá achando que eu tô falando de uma forma bem de boa. Não é porque a gente tá vivendo uma coisa pesada que a gente tem que ver um vídeo que também seja pesado. E que isso faz eu não ter tanta consideração, ou que eu não levo em consideração, que solidão dói. E que passar por todo esse processo de solidão dói. Só que eu sei. Eu não queria saber, mas eu sei. E eu sei o quanto é ruim e como é cansativo o processo de sair da solidão. E é por isso que eu vou gravar um vídeo sobre a fisiologia da dor da solidão. Então depois dá uma olhada aí no meu canal pra ver se você... pra ver se eu já postei. Quantos passarinhos? E eu queria deixar um recado pra quem é pai e quem é mãe. Não é só as brigas em casa que afetam os sentimentos dos seus filhos. Se você retém muito eles de sair ou experienciar coisas novas, isso vai interferir no processo de socialização dos seus filhos e, consequentemente, no comportamento e nas possíveis inseguranças que eles vão ter ali nas interações sociais. E a todos que são filhos, o processo de criar um outro ser vivo não é fácil. Então, tenta você criar uma realidade um pouco melhor para você, uma realidade melhor que talvez você não teve.
Todas essas etapas que eu te contei, que envolve você ir analisando e identificando, faz com que você desenvolva mais a sua área do córtex pré-frontal, te ajudando a gerenciar o estresse e gradativamente diminuindo o seu nível de cortisol. E aí, aos poucos, o seu corpo vai ficando cada vez mais saudável, tendo menos doenças e se sentindo cada vez melhor. E isso vai ficando cada vez mais fácil porque o seu hipocampo vai ter cada vez mais memórias e experiências desses seus novos comportamentos. Consequentemente, vai regular a sua serotonina, a sua ocitocina e o seu sistema de recompensa. Durante a sua vida, tem muitas chances de existir momentos de recaídas. E é exatamente todas essas etapas, todos esses passos que você vai refazer. E a todos que estão tentando, nem sempre você vai se sentir bem. Principalmente no começo. Às vezes você vai se sentir um idiota, às vezes você vai se sentir deslocado. Sim, nossa, muitos momentos você vai se sentir deslocado. E o que você está fazendo, às vezes vai parecer que é besteira. Só que não é. Você tem que lembrar que você está tentando mudar uma situação em que seu cérebro está desregulado. E para te ajudar a lembrar de tudo isso, que é muita coisa, fica à vontade para sempre voltar nesse vídeo quando você quiser. Ou em outro que te ajude. E se você que está assistindo esse vídeo é essa pessoa, eu quero te dizer que você não está sozinho, você não está sozinha. Isso é só um estado fisiológico e pode passar. E vai passar se tudo der certo. Caso você que está assistindo não é essa pessoa, mas conhece alguém que está passando por isso, nem sempre a gente sabe o que falar para elas. Pelo menos eu nem soube o que falar. E nem sempre eu soube como agir. Então manda esse vídeo pra ela porque pode ser que ajude. Esse vídeo aqui e o vídeo de efeitos fisiológicos da solidão, eles são vídeos que têm informações que na época que eu passei por isso, eu não tive. E eu acho que a falta de informação faz as coisas serem muito mais longas e bem mais difíceis. Eu só quero dizer que de início você vai se sentir ruim, mas vale a pena. E se lembre das suas conquistas, porque se lembrar delas vai te ajudar. E se alguma coisa ou se esse vídeo te ajudou, me ajuda também. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você entenda melhor coisas sobre você e coisas sobre a vida. Fica à vontade para falar coisas boas nos comentários e trazer mais informação. E não esquece que pedir ajuda não é fraqueza. Se você não está conseguindo sair disso sozinho, procura um profissional da área da psicologia para te ajudar a você ir se entendendo um pouco cada dia e melhorar isso. Um beijo para vocês. Pior que tem muita gente que fala isso. Para com aquele papo de que você tá com medo de machucar os outros. No fundo, o seu cérebro tem mais medo de sofrer que machucar alguém.